Olá! Uhul! Bem-vindo! Vamos começar assim. Eu queria que você se apresentasse, né? Eu te conheço, um monte de gente aqui te conhece. Eu sou Sérgio, eu vou falar da minha família, porque sem ela eu não sou nada, né? Eu tenho uma família de nascença, que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus cinco, são uma família de 5 filhos. Como a maioria dos brasileiros, uma família de classe média baixa, que teve todas as dificuldades que todo mundo teve também. Mas com muitos valores, muito forte, muito diverso. Eu acho que essa coisa da diversidade já vem na minha família, né? Tem de tudo dentro da minha família, né? A gente tem de todas as classes, todas as tribos também. E hoje eu sou casado com o Nelson, que você conhece, vai fazer 13 anos já, tenho uma filha de 14, que é a Mônica. Então, esse é o Sérgio que está por trás desse profissional que eu vou contar agora um pouquinho também, né? Sou espiritualista, você sabe disso, a nossa vida se conectou muito ao espiritualismo, né? Eu acredito muito. E isso é o que eu levo para a minha vida também. Então, assim, eu comecei a minha carreira como auxiliar de limpeza, né? Não sabia. E eu gosto muito. Com Não quantos sabia? anos, Comecei como você auxiliar de começou a limpeza. trabalhar? Eu tinha 18 anos, Legal. porque dos 14 até os 18 eu fazia aquelas coisas de empacotar compra no mercado, vender jornal, coisa para ganhar um Que trocado, legal, não sabia. porque não tinha essa coisa de jovem aprendiz, isso é muito Mas era moderno, tipo né? isso, né? Era tipo isso, né? Mas você era o jovem aprendiz que se Sim, virava, né? A gente que tinha que se sim. virar, né? E eu comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza. Eu falo isso porque esse é um grande aprendizado que eu trago para minha vida, né? Eu não gosto de deixar a coisa chata crescer, então eu faço rápido para sobrar tempo para eu aprender. Então eu limpava banheiro, limpava o chão, sobrava tempo para aprender outras coisas e aí eu ia crescendo. Virei office boy, mesma coisa, servia cafezinho, envelope, fui crescendo, entrei na área financeira. Aliás, quando eu virei boy, eu achei que eu já estava no auge da minha carreira, né? Porque eu tinha uma mesa e tinha um telefone. Eu falei, não preciso de mais nada, né? Mesa, telefone. Eu sou super chique. Para minha família eu já era super chique mesmo. Eu era um cara que já trabalhava numa empresa grande, ganhava 3 salários mínimos, já ajudava a família, então era super legal. Serginho, vamos começar falando do tema, que é diversidade no aspecto geral. E aí... É até importante agora a gente colocar dois conceitos aqui, né? Que existe a diversidade e a inclusão. Um ambiente diverso, não necessariamente ele é inclusivo, e eu vou explicar um pouco na nossa conversa também. Né? Então, diversidade é você ter um ambiente onde as pessoas podem ser o que elas são e você não se preocupa com isso. Então, você tem pessoas de gêneros diferentes, de orientações diferentes, de raça diferente, de idade diferente, de pensamentos diferentes. A diversidade é onde você tem qualquer tribo junta, se conectando e fazendo a coisa acontecer. Então, diversidade é isso. Tem a ver também, assim, pensando em conceito, tem a ver com diferente, quer dizer, é o que é diferente e que se une, é isso? É disso que você está falando? É você conectar as pessoas que são diferentes, seja por tudo isso que a gente já falou, né? Que se quiser segmentar, seja na orientação, seja no gênero, seja... religião, você... política, por linguisticamente, são várias coisas, né? Não é só gênero. É você complementar. Não, longe de ser gênero. Eu acho assim que é claro que no momento do mundo que a gente vive, existem algumas bandeiras que estão mais na frente, porque são bandeiras que têm uma defasagem cultural que não conseguem chegar no mercado no mesmo nível de igualdade de outros. Por exemplo, vamos falar de raça. A gente sabe que os pretos têm uma defasagem educacional por tudo que acontece no Brasil e no mundo. Então, é claro que quando você começa a trabalhar a coisa de raça, a parte de orientação e a parte de gênero feminino e masculino, porque a gente sabe que são tribos que têm uma defasagem no mercado e que as empresas precisam ajudar a gente a colocar a pessoa no mesmo nível. Né? Então, aí a inclusão é isso. É quando você ajuda pessoas que não tiveram a mesma possibilidade a entrar no mesmo nível de competição, ou que seja, ou de oportunidade dentro da sua organização. Né? Você não perpetuar problemas. Por exemplo, as mulheres ganham menos no mercado. A tua empresa, para ser inclusiva, ela não vai se preocupar de fazer uma proposta para você abaixo do que seria de um homem que está dentro da organização, porque você ganha menos no mercado. Porque isso é você perpetuar o problema que vem da sociedade. A empresa inclusiva, ela traz você pelo preço que você deve receber, que é o igual do homem. Então, por isso que a gente tem falado muito de diversidade, falando em 3 frentes praticamente, né? Mulheres, negros e orientação sexual, porque são minorias que têm um pouco mais de defasagem. Mas diversidade é isso que você está falando. Essa coisa múltipla em que você junta e as diferenças somadas são explosivas, né?
Você sabe disso. Nós nos amamos, mas somos super diferentes. Sim, As nossas discussões são super sim, ricas, porque são pontos de vista diferentes que vão se complementar e a gente chega a um consenso. Quando a gente chega também, a coisa vai sim. embora. Então, essa é a importância da diversidade nas organizações, sabe? É você ter espaço para o Uhum. diferente. Entender que aquela diferença vai te complementar. E juntando esse quebra-cabeça, você forma essa figura maior que a gente está E, falando, né? Serginho, Então, e a eu acho diversidade do ponto fundamental. de vista sociedade? Como é que você acha que a gente está enquanto sociedade? Olha, Rô, eu acho que a gente está mal. Mal, né? Eu acho que a gente está mal, porque se você olhar pelos dados do IBGE, a representatividade, por exemplo, de mulheres e homens, tem mais mulheres do que homens no Brasil, por exemplo. Por que o mercado não oferece a mesma oportunidade nas empresas? Por que você vê tanta empresa falando, eu estou com 20% de mulheres e quero colocar 50-50? Então é um problema estrutural. A gente pode colocar milhares de coisas aqui, porque a mulher não quer, ou porque a mulher tem filho e fica fora do mercado, não interessa. Tudo isso é preconceito para você pegar um problema e perpetuar Uhum. ele. Porque a gente tem essa mania, né, de perpetuar o problema através de uma crença. Você vira uma crença, a crença é a mulher ficar grávida, por isso que ela fica fora do mercado, por isso que ela ganha menos. Ferrou. Já ferrou na entrada, porque você continua perpetuando um Uhum. problema. Né? Eu estava até conversando outro dia com o Nelson aqui, porque, como eu te falei, é um processo evolutivo. A mulher tira 4 meses de licença maternidade e o homem 5 dias. Está errado. O homem também deveria estar 4 meses com a mulher, porque também tem que ajudar a mulher em casa, tem que ajudar a fazer as coisas em casa. A maternidade não é só o aleitamento e cuidar da criança, é cuidar de todo o Sim, entorno. Por que o pai não pode participar desse momento sim. também? Porque a gente é preconceituoso. A gente colocou como norma que a mulher tem 120 dias de licença maternidade e o homem 5 dias. Então a gente vai perpetuando isso através dessas Uhum. coisas, né? Por isso que eu falo que, como você falou no começo, eu achei perfeito. É muito mais profundo esse assunto do que o que a gente Uhum. enxerga. E a sociedade está cheia dessas defasagens, né? A gente fala de cota, não que eu concorde com a cota, mas ela foi importante para colocar o problema na mesa. Porque enquanto não se fala de cota, o problema não vem para a Fala um mesa. pouquinho Ele disso que você fica. disse que você concorda. Você não concorda com cotas? Fala um pouco do que Não, você eu pensa. não concordo. Eu não concordo com a cota como uma coisa que tem que ficar para o resto da vida. Eu acho que a cota ela veio para colocar o problema na mesa. Temos um Tá? problema. Né? A gente tem uma sociedade, a gente tem uma representatividade nas faculdades e nas empresas que não representa o Brasil. Né? Você vai para as empresas, a gente tem 10% de negros. E aí o Brasil tem muito mais. Está tudo errado. Né? A gente não tem essa representatividade. Mas a gente só começou a falar nisso a partir do momento que você falou de cota. O que me incomoda da cota é quando as pessoas falam, como perguntaram para você. Vocês vão falar de cota? Cara, cota não é importante. O importante é o conceito que está pela Uhum. cota. É como que eu garanto que eu coloco esse assunto na minha pauta estratégica das Uhum. empresas. Que eu tente fazer movimentos sociais que ajude as escolas e as formações a colocarem esse assunto também na pauta delas. Para chegar nosso. Porque o problema é endêmico, né, Rô? Não é um problema Sim. que foi criado hoje, é um problema que vem de anos. E a gente não pode Mas perpetuar. pelo que você sente, assim, você fez mestrado, né, Serginho? Então você tem um pouco, você tem esse lado professor, você também dá aula, já deu várias vezes, enfim. Você sente que as universidades, elas estão entendendo isso como uma coisa que é isso mesmo, temos que abrir esse espaço, ou elas estão só seguindo uma regra que está sendo imposta pelo governo, pela sociedade? O que você sente das universidades? Eu sinto que as universidades elas estão querendo cumprir esse papel, sim, mas o grande problema para mim está na formação anterior, na formação do ensino fundamental, médio, porque as pessoas não têm acesso. Elas não têm acesso porque elas não têm dinheiro para chegar na escola, elas não têm condições de comprar material escolar, e a escola pública, algumas têm uma formação maravilhosa, mas uma grande maioria não privilegia. E o que acontece? Essa pessoa fica na defasagem, essa defasagem vem seguindo até a universidade. Uhum. Então, eu acho que as universidades não têm nenhum problema em relação a isso, mas que a gente pode fazer um trabalho muito mais ativo de formar turmas de minoria para você começar a aumentar essa capacitação, sem dúvida alguma. Eu não acho ruim quando a empresa fala, vou fazer um grupo de mulheres para trabalhar em tecnologia. Eu acho que está certo. Sabe, tem gente que fala assim, agora tudo é minoria. Porque a minoria sofre. Desculpa, eu não estou falando por mim. Eu sou gay, mas eu nunca sofri nenhum problema em relação a isso. Eu nunca fui. Claro, já teve empresa que não quis me contratar por isso, sem dúvida alguma. Mas eu não senti isso na pele de falar assim, eu não estou conseguindo ter espaço, apesar da minha formação, auxiliar de limpeza, porque eu acho que eu tenho uma sorte, uma luz, um Deus que me ajuda nessa Sim. caminhada. Mas eu poderia passar por tudo. Isso que eu estou falando poderia ser uma história de vida minha. Não é uma história de vida Uhum. minha. Mas é sofrido sim.
Sabe, eu tenho pessoas que eu conheço que são transexuais, que têm um emprego, mas sai dali da porta do trabalho, não sabe se vai chegar vivo em casa, Rô. A sociedade é assim. Você não pode fechar os olhos para isso. Você não pode achar que a inclusão e diversidade é na tua empresa. Ela tem que ampliar e sair das portas da empresa também. É claro que ele está começando no teu mundinho, você começa a ajudar, mas não adianta você ajudar o transexual na tua empresa se você não suporta ele emocionalmente para ele lidar com a pessoa que vai querer bater nele na rua, com a família que não está aceitando. Você tem que ajudar essa pessoa a se fortalecer e se empoderar. Esse é o papel da inclusão. Por isso que eu falo, a diversidade é fácil. Você contratar, você falar assim, estou contratando mulheres, estou contratando negros, estou contratando homossexuais. Isso é GLSBTQI, né? Isso é fácil. Mas você está realmente incluindo? Você está ajudando essas pessoas a se empoderarem na sociedade, para que elas se tornem pessoas fortes e formem outra geração de pessoas que vão ter menos problemas do que elas tiveram? Então, por isso que eu acho que é uma coisa bem profunda e a gente está engatinhando, né? Porque a gente ainda está falando de colocar as pessoas dentro da empresa. Né? Nesse momento é isso que você tem falado, né? E, Serginho, qual você acha que é o papel da família sobre esse assunto, assim, no sentido de preparar os filhos, no sentido de orientar? Você acha que os pais estão atentos ainda, estão olhando para isso? Já começa um movimento dos novos pais, os pais que têm hoje filhos criança, filhos adolescentes, de ajudar, de conseguir motivar? Ou você acha que isso ainda é um assunto que ainda não está dentro de casa de forma aberta, tranquila? Porque existe muito preconceito dentro da própria família sobre diversos aspectos, inclusive sobre gênero ou escolha, às vezes, da religião da pessoa. Quer dizer, às vezes, coisas, né, que a gente olha assim, mas por quê? Mas dentro da própria família, muitas pessoas sofrem o preconceito, né? Como é que você está vendo isso? E por onde você acha que a gente vai caminhar? Quanto tempo vai demorar para a gente melhorar? Eu sou muito otimista com essa geração nova. Você tem um filho também adolescente e a cabeça deles é totalmente diferente da nossa, né, Rô? Totalmente. A Mônica, Totalmente. a Mônica, ela me ensina diariamente o que é ser um ser humano inclusivo por natureza. Não está se preocupando com nada. Se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa colocou uma roupa apertada, se não colocou. Porque a gente está falando de gordofobia também, quando a gente fala de preconceito e diversidade, né? Se a pessoa é velha, se a pessoa é nova, se ela tem orientação sexual diferente. É impressionante como essa juventude, apesar de ter alguns pais preconceituosos, elas não estão se formando preconceituosas. Uma grande parte está muito mais livre, está muito mais inclusiva, está muito mais menos se preocupando com isso, né? Então eu tenho muita esperança, se as escolas começarem a pegar esse nicho e trabalhar essa coisa da inclusão, não com essa coisa que fica falando aí no país de estão querendo colocar as pessoas tudo igual. Não é isso. Não é como é que fala quando a gente quer fazer todo mundo ficar soldadinho? Não é isso. O que eu estou falando é que, efetivamente, as escolas têm que se preocupar em fazer essas crianças realmente estarem com esse pensamento. Não importa a sua cor, não importa o seu gênero, a sua altura, como você se veste, importa o que você tem para trazer para mim e como que você se complementa a mim. Eu acho que essa juventude, assim, eu vejo a Mônica tendo contato com qualquer tipo de pessoa e ela, em nenhum momento, ela separa, segrega isso num pensamento, fala, pai, agora eu vou para aquele grupo, para esse grupo. Ela está o tempo todo circulando nos grupos. E, às vezes, eu faço alguns comentários que ela até fala, pai, você está sendo preconceituoso. Eu falo, tô mesmo. Comentários que a gente faz a vida inteira, Rô. Porque é isso. Às vezes até a verdade é essa, né? Com vício de uma brincadeira, né? Vamos falar, a blacklist, a gente tirou começou a parar de falar dentro da companhia há pouco tempo. A gente falava blacklist como se fosse uma coisa normal. Por que blacklist? Por que o que é errado é uma lista negra? Cara, é muito doido isso, né? E você falava naturalmente. Né? Eu tenho falado muito nas histórias que eu dou sobre diversidade e inclusão que o nosso papel quem não é minoria, por exemplo, você é hétero, casado e tudo mais, o seu papel não é falar mais que você não é homofóbico, que você não é racista, é você ser anti mesmo. Na hora que você ouvir um comentário, você se colocar assim. É isso. Na hora que seu marido ouvir um comentário de mulher, ele não pode rir, ele tem que virar para você, sua piada não serve mais hoje em dia. Né? Porque o que acontece é que a gente vem achando que por eu não ser, eu posso ouvir e ficar quieto. Não posso. Eu tenho que ouvir. Por que a gente só vai mudar essas pessoas se a gente acolher? Porque a pessoa às vezes faz isso por ignorância. Sim. Eu conheço várias pessoas que mudaram a percepção em relação à orientação e outras coisas a partir do momento que eu me aproximei com amor e não com a guerra. Porque a guerra não leva a nada. Você chegar para a pessoa e falar assim, você não pode ser assim, não adianta. Ela vai se travar. Bom, você é psicólogo, você sabe mais do que eu. Né? A pessoa não reage a esse instinto. Na hora que ela vem com uma resistência, alguma coisa que você sabe que ela não está sendo inclusiva, você tem que acolher.
Você tem que chegar do lado, abraçar, falar o que está acontecendo, o que te dói aí, o que você tem a ver com isso. Né? Você tem que mostrar o outro lado. E você vai quebrando essa barreira, porque, vamos lá, gente, juntar pessoas que são iguais a gente É fácil, é o difícil é gostoso. você. O difícil é você ajudar essas que estão diferentes, né? É por isso que eu acho que essa guerra política que tem hoje é burra. Porque em vez das pessoas tentarem conversar, elas estão tentando brigar. Né? Você tem que acertar, querer o que eu quero e você tem que querer o que eu quero. Aí não entra no tem que ser uma conversa, tem que ser um respeito. A sua posição é a sua posição, a minha é a minha. Vamos discutir as posições? Vamos ver onde a gente pode convergir ou não? Mas a gente sempre vai para a guerra, né? Se você não aceita, não pensa como eu, você está contra mim. Né? Então, essa parte da inclusão tem muito essa pegada, sabe? De você se aproximar de quem realmente tem o pensamento preconceituoso, tem esse pensamento que não é muito legal, e você se aproximar, acolher, para que essa pessoa venha para esse lado de entender que tudo bem você ter sido preconceituoso um dia, tudo bem você ter sido machista um dia. Você não pode continuar nessa ignorância a partir do momento que você enxerga que tem problema. Sérgio, que bonito isso que você está falando, Serginho, que bonito isso, porque assim, dá até um alívio assim, no coração, né? Para as pessoas falarem assim, olha, tem jeito, você ainda tem jeito, né, para melhorar, você ainda tem jeito para poder se tornar uma pessoa melhor. E eu acredito que as pessoas, elas devam lutar, elas têm que querer lutar para se tornarem pessoas melhores. Elas têm que ter esse desejo de que, não, será que eu posso, onde eu posso melhorar, em que ponto eu posso melhorar, né? E querer fazer isso. E às vezes uma fala dessa, como você está compartilhando aqui, pode despertar muitas pessoas a refletir, porque às vezes a pessoa nem percebe que é um homofóbico, não percebe que está fazendo essa diferença, não percebe que as brincadeiras deixaram... E aí a gente vê muita gente falando assim, ai, agora tudo é chato, né? Ai, agora tudo é mimimi. Gente, mas não é isso. É que realmente a sociedade está evoluindo. E como ela está, está evoluindo, porque né, a gente precisa continuar a evolução, e para ela continuar evoluindo, ela precisa ser... de alguma maneira cutucada, a gente precisa fazer a nossa parte. E tem gente bastante engajada em querer ajudar nesse processo, né? Eu estou aqui pensando, Serginho, eu queria que você me ajudasse um pouco, assim, você pensa, pela tua experiência, das empresas que você passou, a gente tem visto muitas empresas nesse movimento de querer falar sobre isso, de montar comitês internos, né? Até de contratar, às vezes, um profissional específico dentro da empresa para cuidar disso, ou uma área inteira para, vamos, né, cuidar de diversidade, de inclusão. As empresas começam a fazer um movimento. Eu não sei até que ponto se isso é uma coisa assim de que elas estão engajadas em querer mudar ou se é porque faz parte do protocolo, né? E eu queria que você comentasse um pouco isso. Qual que é a tua percepção? Você acha que a gente ainda está nesse movimento de protocolo ou de verdade começa a ter realmente, a partir desse século, né, um começo de uma mudança de forma de pensar dentro das empresas? Eu acho que a gente está num caminho sem volta, Rô. Respondendo a tua pergunta, em primeiro lugar, quem não entrar nesse pensamento de ter uma empresa diversa, uma empresa inclusiva, não vai sobreviver nos próximos 20 anos, não vai. Porque o mercado está cada vez mais se voltando para isso, as pessoas estão cada vez mais dando importância para isso. Isso por conta do cliente também, né, Serginho? A gente sabe que hoje a sociedade está buscando, né? Você viu que teve uma propaganda que foi feita com a Tami e a sociedade, houve uma crítica e a sociedade foi a favor daquilo. De falar, cara, para. Quem é o pai? O pai é o homem que bate, que abandona? Quer dizer, o pai que é um transexual deixou de ser pai porque você acha que ele não é homem? É muita loucura. Então, mas é isso, essa transformação que a gente está vivendo, né? Então, eu acho assim, que bom. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, quando o pessoal fala assim, mas aqui está meio um grupo para cuidar disso, meio que pro forma para poder falar. Que bom, porque de qualquer maneira está colocando o assunto na mesa. Tudo bem, né? Não, eu falo com meus colegas, que bom que você tem um grupo para cuidar disso, então não reclama, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Como eu falei para você, eu tô aprendendo, tem hora que eu cometo uma tremenda gafe, eu falo uma piada que eu falo, meu Deus, né? Eu cuido de diversidade e solto uma dessa, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vem com vícios de linguagem, como você falou. Então, assim, eu acho que tem empresas que não estão nem pensando nisso, que estão paradas no tempo, que tem líderes que são machistas, que acham que as mulheres não podem trabalhar lá porque elas entram de licença maternidade, o seu trabalho atrapalha o negócio, né? Que mulher, quando tem filho, então é pior, porque ela tem que se preocupar com o filho está com febre, ela sai do trabalho. As pessoas não estão pensando que a gente tem que pensar no ser produtivo e não no ser integral dentro do escritório. E aí a pandemia veio para mostrar para todo mundo que foda-se escritório, né?
Você agora tem que estar de home office e tem que produzir. Então, assim, a sociedade, a pandemia, se tem algo de bom que veio mostrar pra gente, é que tudo que falava que não dava para funcionar, funciona e Pois funciona é, bem. né? Né? As pessoas foram para casa, veio funcionar. Então, assim, eu acho que quem não tem, vai ter que correr. Quem tem de fachada, vai se aprofundar, porque vai ver o valor disso. Quando começar a ver a companhia mudando a maneira interna, vendo os grupos se conectarem, vendo a diversidade trazendo resultados positivos para pensar produto novo, para pensar maneira de atender o cliente. Poxa, olha só, eu trabalho numa empresa, a OLX, que é uma empresa democrática. É uma plataforma onde qualquer um pode chegar lá e colocar o seu anúncio. Se eu tenho gente dentro de casa só classe A, ele não vai nem conseguir se conectar com essa Sim. pessoa. Porque eu tenho gente de todas as classes. Então, olha a importância da diversidade dentro da tua organização. Você consegue ter pessoas que conseguem entender as dores daquela classe, daquela orientação, daquele gênero. Então, a diversidade ela é importante para o negócio, sem dúvida alguma. E as que já estão mais avançadinhas, essas já estão tirando vantagem disso. A gente vê pesquisas dos Estados Unidos que falam que empresas com mulheres na presidência ou na diretoria faturam 53% acima de outras que não têm mulheres no grupo executivo. E muito por conta disso, né? Desse cuidado, né? Dessa coisa, desse olhar mais aberto, talvez, né? E é bom, gente, para pensar, né? Eu brinco com as pessoas. Eu estou num grupo que eu trago toda essa minha história de vida. Tem outra pessoa que não viveu isso. A gente pode trocar isso. Quando a pessoa falar uma coisa, eu posso trocar um contra-argumento. A gente pode pensar no cliente sobre 2 anos. Então, assim, é muito poderoso a Eu achei diversidade, interessante né? você falar que a empresa que não seguir isso, assim, ela tende a não crescer, né? Eu achei forte isso que você falou, porque assim, realmente é uma coisa que é um caminho sem volta, né? A gente vai ter que fazer isso, e não é porque a gente vai ter que fazer só porque é bonitinho, porque tá na moda, porque é protocolo fazer isso. A gente vai ter que fazer isso para a gente, inclusive, sobreviver como sociedade, né? Com certeza. Uma coisa de Com certeza. sobrevivência. E o que você diria, Serginho, para o pequeno empreendedor, o empresário ou para o autônomo que trabalha lá com 2 funcionários, a pequena empresa? Como é que pode uma pequena empresa, uma empresa de até 10, 20, 30 funcionários, ou até um autônomo, que às vezes é ele e a secretária lá do consultório, ou do seu escritório de advocacia, ou sei lá, como é que esse cara pode começar a fazer algumas ações nesse sentido, Sé? Eu acho que tem uma coisa importante que eu gosto sempre de falar. Eu sou mentor Endeavor, né? Endeavor é uma organização que ela Sim, ajuda empresas pequenas a crescimento. Você deve conhecer como sim. empresária, né? E quando eu vou fazer palestra para eles ou ajudar a fazer mentoria, eu sempre falo: não precisa se preocupar. Você tem 3 pessoas, não é para colocar um homem, um negro e uma mulher. Assim, não é isso diversidade, sabe? Mas aí você olha para a tua empresa. A minha empresa é uma empresa que eu vendo mala, sei lá, né? E aí eu vou vender mala e eu quero vender mala, então, que seja uma mala que eu consiga vender mala para pessoas que têm baixa renda e pessoas que têm alta renda. Eu vou segmentar. Então, você pode trabalhar a diversidade na segmentação do teu negócio para a Ótimo, sociedade, excelente. na maneira que você constrói para fora. Porque às vezes a sua empresa é você e seu marido, Sim, por sim. exemplo. Cara, você vai fazer o quê? Você vai falar, corta e vira transexual, pô, né? Porque agora a gente tem que ter diversidade aqui dentro, né? Não, tem hora que não dá, gente. Tem hora que tem uma limitação do próprio espaço que você tem como empresa, como organização. Mas a sociedade que você está servindo, ela sempre pode ser Eu acho que diversa. é o Ela, olhar, né, você, da empresa, do empresário, da pequena empresa, do autônomo, que tem que se modificar, né? Porque aí ela vai estar muito mais aberta, muito mais com o coração e pensando nas diferenças e nas dificuldades dessas pessoas para que elas tenham acesso às coisas também. Porque o que acaba acontecendo é que as empresas elas constroem lá a sua persona, então nós vendemos para o público A, nós vendemos para o público B, nós vendemos para o público C. E elas esquecem que existe uma grande diversidade, né, de públicos que ela pode, de repente, favorecer, talvez de formas diferentes, benefícios diferentes, produtos diferentes, às vezes não dá, às vezes é uma coisa só. Nós, por exemplo, nós temos na Rentia Bag, que é a empresa de aluguel de malas, a gente tem uma categoria que é o aluguel premium, que é mala sociais, última linha, né? fino, para a classe A E a gente gargalhada. tem o econômico, que é uma malinha mais simples, sabe? Por quê? Porque a gente quer que esse cara também tenha essa experiência de ter um produto de qualidade, que também não é que é uma mala vagabunda, é uma mala boa, de qualidade, mas que ele possa realmente conseguir ter essa experiência de viajar com um produto bom. Eu, como psicóloga, eu atendo, né, os top of mind, mas eu também atendo uma pessoa. Às vezes as pessoas têm medo de me procurar
procurar, falar assim, nossa, eu queria tanto fazer terapia com você, mas será, né? Deve ser muito caro. Eu falo, né? Não, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de se adaptar às realidades e navegar tranquilamente, né? Com isso, eu acho que faz parte até de uma missão mesmo, como pessoa, com propósito, né? Dá para fazer. E assim, Rô, vamos lá, tem uma empresa, né, mas vamos também supor que tem uma empresa que ela só consegue atender classe A porque os produtos dela são classe A. Mas ela pode pegar parte desse lucro e reverter na formação de pessoas da comunidade. Então, Sim. assim, é possível você atuar na diversidade, na inclusão, independente de ser dentro da tua empresa, da tua parede. Tá. Se eu não posso, Ótimo. mas eu tenho que estar no meu pensamento como empreendedor e como ser humano, eu tenho que estar no meu pensamento que eu tenho que fazer alguma coisa para a sociedade que está à minha volta. Então, eu estou falando assim, não é ideologia, o cara é de esquerda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o pensamento de como você cresce como ser humano e como empresa. Vamos dar um exemplo, a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma empresa que ela só cresce. Por quê? Porque a Luiza, ela está sempre focada em crescer, sim, fazer o negócio dela crescer, mas com diversidade, com inclusão, ajudando as pessoas. No momento da pandemia, não vou demitir ninguém, criou aquele site onde as pessoas, o empreendedor podia colocar os produtos dele lá. Cara, é isso, retornar para o universo, coisas que você também está podendo fazer. Então, essas empresas vão ser bem-sucedidas, não tem dúvida. Porque elas não estão olhando só para o seu umbigo, elas estão olhando para a sustentabilidade do processo que está em volta. Porque se ela faz isso, ela garante que tenha consumidor. Tem um mosquitinho aqui enchendo meu saco. Que o consumidor, não, que o consumidor aqui, né, siga, né? Além dessa questão, né, de ser uma coisa bacana, legal para a sociedade, rola também até uma proteção energética para quem acredita nisso, e aí a gente acredita. Eu acho que quando uma empresa, né, ou um grupo de pessoas estão querendo fazer diferença, as coisas vão dando certo, as coisas vão acontecendo, as conexões vão acontecendo, as oportunidades vão chegando, porque rola uma proteção, né, do universo, da natureza, de Deus, enfim, para que você tenha os recursos para fazer a diferença se você está afim de fazer. Porque se a gente está afim de fazer, exatamente, as coisas vai chegar até você. Você fala assim, não, estou afim de entrar nesse negócio aí. Vai chegar uma pessoa, vai chegar uma oportunidade, vai chegar uma proposta para você fazer parte, ou diretamente ou indiretamente, mas vai chegar. Serginho, tô pensando. Beijo, amores. Tchau.